e hoje nós iremos falar das aves. Vamos entender suas principais características, como se reproduzem, a alimentação, a classificação, né, a estrutura de seus corpos. Então hoje a gente vai entender, né, sobre esses animais aí que são presentes no nosso meio ambiente e que são importantes, né? São tanto caçadores quanto presas, então compõem aí o nosso grande ecossistema. Bom, como é que as aves surgiram, né? Então as aves, elas surgiram a partir de dinossauros terópodes. Dentro desses grupos, né, de dinossauros terópodes, a gente tinha algumas espécies. E entre essas espécies, a gente tinha o Archaeopteryx. Archaeopteryx eram dinossauros terópodes que possuíam penas, então eles já tinham ali aquela capacidade para voo, né? E através dessa espécie de dinossauro, né, que eram terópodes, os Archaeopteryx deram origem às aves. Então, as aves se originaram dos Archaeopteryx, dinossauros terópodes. Aqui nessa imagem a gente tem um registro fóssil do Archaeopteryx, né? Então aqui a gente pode observar o esqueleto desse dinossauro e observem que aqui a gente tem marcações, né? Essas marcações vocês podem observar, ela pega o esqueleto e se expande, tá? Nesse agregado de mineral que possivelmente é uma rocha. Então, quando os estudiosos eles pegaram esse registro fóssil, começaram a analisar, o que eles pensaram? Bom, pode ser um esqueleto, né, um fóssil de um réptil. Porém, eles olharam bem e falaram, bom, não pode ser um réptil, porque aqui a gente tem presença de penas e réptil não tem pena. Então, tudo indica de que é um fóssil de uma ave, né? Observem que aqui essas marcações que pega o esqueleto e se abrange, né, na rocha, são marca das penas, tá? E aí foi importante, né? Porque os estudiosos, a partir dessa observação das penas, conseguiu classificar esse fóssil. Então aqui é um registro fóssil de um Archaeopteryx, né? Um grupo de espécies que pertence ao grupo de dinossauros terópodes que deram origem às aves. E aqui a gente tem uma representação de como seria esse dinossauro. Bom, vamos entender então um pouco as características gerais das aves, né? As características das aves, elas se baseiam em uma habilidade que as aves possuem, que é voar. Voar exigiu modificações e adaptações para o corpo das aves. Então, para uma ave voar, o corpo dela teve que se adaptar para que isso acontecesse, né? Por exemplo, o corpo da ave, para ela voar, não pode ser pesado, porque ela precisa suportar o seu peso lá em cima, quando ela estiver voando. Então, modificações do seu corpo aconteceram para que suportasse esse voo. Como, por exemplo, os ossos das aves, eles são leves. Isso contribui para a leveza do corpo. A gente vai ver isso ainda mais para frente, quando a gente fala do esqueleto das aves. Então, voar exigiu um aprimoramento no corpo, né, desses organismos, tanto na questão morfológica quanto fisiológica. Então, tanto os sistemas quanto os órgãos desses animais se adaptaram para que eles pudessem voar, tá? Bom, uma das estruturas bem marcante das aves são a presença de penas na pele, né? Então as aves possuem penas e as penas são estruturas essenciais para o voo, né? Sem as penas, as aves não voariam. É porque as penas dão suporte de voo para a ave. Inclusive, tem penas específicas para o voo, que a gente vai ver mais para frente. Mas entre as penas possuem outras funções também, não só o voo, né? Como, por exemplo, a reprodução. Então, a coloração das penas faz com que o macho ou a fêmea reconheça os parceiros da mesma espécie, e aí eles podem estar acasalando para reproduzir. Camuflagem. Então, a coloração da pena ajuda essa ave a se esconder no habitat, né? Se escondendo ali do predador. Então, por exemplo, uma ave que tem penas de cor verde, tá num ambiente onde tem muita vegetação verde. Quando o predador for, né, predar ela, caçar ela, não vai achar. Ela vai ter uma dificuldade de achar porque ela tá camuflada no ambiente, ela tem a mesma cor ali do ambiente que ela está. Então elas conseguem meio que se esconder ali através da cor das suas penas com o ambiente. Então, elas se camuflam, né? Voar e também as penas estão voltadas ali para a questão da temperatura corporal, né?
as penas ajudam as aves a fazer o controle, a correção de temperatura do seu corpo. Então tá voltado aí também para a questão de temperatura do corpo. O sistema digestório e circulatório das aves são completos. O que significa dizer? O sistema digestório, ele possui tanto da boca até o ânus, né? Então o sistema digestório formado, característica de todos os cordados e vertebrados, e sistema circulatório completo. O sangue venoso, ele não se mistura com o sangue arterial. Então o sangue rico em gás carbônico é completamente separado pelo sangue rico em oxigênio. Eles não se misturam, né? Como acontece, por exemplo, nos répteis. O sangue venoso acabam se misturando ali com o sangue arterial. O sistema excretor é uma característica muito cobrada nas questões de vestibulares, o que cada organismo excreta. No meio ambiente, as aves, elas excretam ácido úrico. Então, marca bem isso, porque sempre cai um pouco disso nos vestibulares. Bom, vamos falar um pouco aqui, abordar o sistema esquelético, né? O sistema esquelético, né, os ossos das aves, é composto por ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos que possuem cavidades no seu interior. Então você tem o osso e dentro desse osso você tem aberturas. Esse osso, ele não é completamente preenchido por uma massa óssea. Você tem, né, a massa óssea por fora do osso, mas dentro desse osso você vai ver cavidades, aberturas, e isso contribui para uma leveza do esqueleto, o que contribui para o voo. Então, os ossos pneumáticos também são as características bem marcantes das aves aí. Já falando de esqueleto, as aves que voam, elas possuem um osso na região do peitoral. Esse osso é chamado de quilha. O osso da quilha, ele é essencial para o voo, porque vai dar suporte e resistência para a ave. Tanto que existem aves que não voam, e as aves que não voam não possuem esse osso na região peitoral. Então tem a ausência de quilha, né? Tanto as aves que voam, tanto as aves que tentam voar e não voam, mas tentam, né, possuem essa quilha, o osso na região do peito das aves. Juntamente com o esqueleto, a gente tem a associação dos músculos, né? Os músculos também são essenciais ali para o voo das aves, uma vez que trabalham juntamente com o sistema esquelético. Então você tem que os músculos, eles se prendem, né, ao osso, né? Os músculos se prendem ao sistema esquelético, dando suporte para as aves voar. O osso da quilha, presente na região do peitoral das aves, ela se associa também com o músculo peitoral. Esse músculo peitoral, ele é responsável por abaixar a asa. E esse músculo peitoral, ele vai ter um músculo auxiliar, que vai ter a função de levantar a asa. Então, o músculo levanta, o músculo peitoral abaixa. Vamos entender um pouco das penas, então. Então, as penas, elas são estruturas que estão presentes na pele das aves, e essas penas, elas saem por uma estrutura presente na pele das aves, que a gente chama de folículo. Os folículos é como se fosse um poro, né? Uma abertura na pele das aves por onde sai a pena. Então, as penas, elas estão na pele das aves e saem através dos folículos. As penas, elas possuem a função do voo, né? Então, contribui para que as aves possam voar. Essas penas que está voltada principalmente para o voo, a gente chama de remiges. Então, são penas presentes principalmente nas asas e na cauda das aves, que dá suporte, que dá mecanismos para que a ave consiga voar. Então, essas penas voltadas especificamente para voos, a gente chama de remiges. Além da função do voo, né, como a gente viu um pouco das funções das penas, serve para camuflagem, reprodução, como regulação térmica. Então, as penas contribuem para a regulação da temperatura do corpo. Já falando da temperatura, as aves, elas são endotérmicas, ou seja, a temperatura do corpo delas, elas não depende da temperatura do ambiente, é sempre constante. É que no nosso corpo, o corpo humano,
A gente é endotérmico. A nossa temperatura é sempre 34 graus Celsius. Não pode abaixar e não pode aumentar. É sempre constante. Pode estar frio que for. A nossa temperatura é 34 graus Celsius, ali na média, né? Das aves é a mesma coisa. Vai ser sempre essa temperatura constante. E as penas, elas auxiliam a sempre estar regulando, né? Essa temperatura corporal das aves. Aí a gente pode classificar as regiões do corpo de uma ave com presença de pena ou sem presença de pena. As regiões do corpo de uma ave que possuem penas, a gente chama de pterilas. E essas pterilas, que são regiões com penas, a gente associa ali com os folículos. Porque se tem folículo, sai a pena. E regiões do corpo da ave que possuem pena, nós chamamos de pterilas. As aptérias são regiões que não possuem pena. Então, na região do corpo de uma ave que não tem pena, a gente denomina aptérias. Já as regiões que possuem penas, a gente chama de pterilas. E aqui a gente tem uma estruturação da pena. Então aqui a gente começa pelo cálamo. O cálamo, ela é essa estrutura, né, como se fosse a caudinha da pena, vamos dizer assim, né? O cálamo é essa estrutura que fixa a pena na ave, na pele, né? Então você tem lá o folículo, esse cálamo ele vai estar ali assegurando a pena na pele da ave, né, ali através do folículo. Então o cálamo é essa estrutura que prende a pena na pele da ave. Tá? Aqui no meio dessa pena, a gente tem essa estrutura que é como se fosse a continuação desse cálamo. Só que aqui na região central da pena, essa estrutura central nós chamamos de raques. E desse raques, né, você vai ter ramificações. Então, as segundas ramificações dos raques, nós chamamos de barba, que são essas ramificações seguidas das raques. Então aqui no meio a gente tem a raque, que é essa estrutura central da pena. Dessa raque vai partir outras segmentações, que a gente chama de barba, e essa segunda ramificação, que a gente chama de bárbulas, que partem das barbas, né, que são ramificações mais finas. Então essa é a estrutura de uma pena das aves. Bom, vamos entender um pouco sobre o sistema digestivo das aves. As aves, elas possuem um sistema digestório completo, né, de boca a ânus. É importante ressaltar que o ânus das aves, a gente não fala ânus, a gente fala cloaca, né? Então as aves, elas possuem cloaca, que é o ânus, é por onde sai ali as fezes, né? O que o corpo excreta, assim, do que ela se alimentou, né? Uma informação bem legal é que cada ave possui um bico específico para alimentação. Então, existem diversos tipos de bico, tamanhos, formatos, né? Não são todos os bicos que são iguais. Cada ave que possui um habitat, cada ave que possui uma alimentação, possui um bico específico. Então, o bico de uma águia é diferente do bico de um pica-pau. O bico de um beija-flor, entendeu? É bem diferente de uma ave carnívora, por exemplo. Então, cada bico de animal é voltado, né, para seu habitat, mas principalmente para sua alimentação, tá? E aí, já falando de alimentação, as aves, elas possuem uma alta taxa metabólica. Outra característica muito abordada aí pelo vestibular, né? Então, as aves, elas possuem uma alta taxa metabólica uma vez que elas voam e são endotérmicas. Então, exige muito do corpo dela. Existe um gasto energético. Então, a alimentação para as aves são essenciais. Aves têm um gasto energético grande e possuem uma taxa metabólica alta, certo? Principais estruturas e funções do sistema digestivo. Bom, então, a ave, ela começa se alimentando aqui pela entrada, né? Que a gente tem a boca, o bico, né, das aves. Esse alimento ele vai passar aqui pelo esôfago, que é esse órgão aqui, como é um tubo, né, um órgão que parte ali da boca e vai até o estômago. Então você tem aqui o esôfago que se distende até o estômago. Aqui no caminho do esôfago, nas aves, a gente tem uma estrutura aqui, ó, que parece um ovo, né? Essa estrutura, ela se liga ao esôfago e ela é chamada de papo. O papo é uma estrutura responsável por armazenar alimentos. Então, algumas aves no processo reprodutivo produzem leite e armazenam esse leite no papo. Quando o filhote nasce, esse filhote ele vai se alimentar
desse leite papário, né, que está presente aí no papo, tá? Então, as aves no sistema digestivo têm essa presença de papo. Então, elas se alimentam, o alimento passa pelo esôfago e chega no estômago. O estômago, ele está localizado aqui, ó. E o estômago, ele se divide em duas partes, tá? A primeira parte do estômago da ave, a gente chama de proventrículo. Então, proventrículo é a primeira parte do estômago da ave. No proventrículo, vai acontecer a liberação química, liberação de substâncias que irão começar a fazer a digestão desses alimentos, né? Vai começar a quebrar esses alimentos em moléculas um pouco menores, né? O que é importante ressaltar? As aves não possuem dentes, ou seja, todo alimento que a ave come, ela engole por inteiro. Então, essa primeira parte da liberação de substâncias químicas para degradar esse alimento, começar a digestão inicial, é muito importante. Depois que o alimento ele chegou no proventrículo, ele vai para a moela. A moela é essa parte maior aqui do estômago, mais redondinha. Como eu falei, as aves não possuem dentes, ela engole o alimento por inteiro. Então o alimento ele passa pelo proventrículo, ocorre a liberação química de enzimas digestivas, né, que vão começar o processo de digestão inicial e vai para a moela. A moela é a segunda parte do estômago, onde vai triturar o alimento. Como a ave não tem dente, quem faz essa função de trituração do alimento é a moela, tá? A segunda parte do estômago. Bom, saindo da moela, saindo do estômago, né, o alimento ele vai percorrer por todo o intestino das aves até chegar na cloaca, né, que por onde saem as fezes desses animais. Aí a gente tem aqui os músculos e os esqueletos, como a gente viu. As aves, elas possuem o osso peitoral responsável pelo voo, né, dar suporte e resistência. Esse osso peitoral, ele é chamado de quilha, muito importante para as aves que voam, tanto que as aves que não voam não possuem essa quilha. Aqui a gente tem os músculos associados, tá bom? A essa quilha que dá mais suporte, dá mais resistência ao voo. E aqui a gente tem os ossos pneumáticos. Observe que o osso pelo lado de fora, ele possui uma cobertura óssea, né, um revestimento. Porém, aqui na parte de dentro do osso das aves, ó, eles têm essas aberturas. Não é completamente fechado, é aberto. Isso é um osso pneumático. E aí, nas aves, é essencial, porque o esqueleto da ave vai ser leve. Se esse osso ele fosse completamente preenchido por massa óssea, ele não seria um osso pneumático e as aves teriam o seu peso bem mais marcante, maior do que com o osso pneumático. Então, o osso pneumático ele contribui para a leveza do corpo, contribuindo para o voo. Bom, como é que nós classificamos as aves então? Né? A gente classifica as aves em dois grupos, tá? A classificação das aves, ela é voltada ali para as aves que conseguem voar ou que não voam, mas pelo menos elas tentam voar. Ela corre, ela dá um pulo para cima, bate as asas, ai, quase voa, mas voltou pro chão de novo. Um exemplo é a galinha, né? Se você pega uma galinha e solta, joga ela para cima, você vai ver que a galinha ela vai ficar batendo as asas, né, para tentar voar. Porém, ela não consegue voar, mas ela tenta, né? E aí, as aves que voam. E tem as aves que não voam, né? Então, a gente classifica as aves nesses dois grupos, as que voam e as que não voam. Bom, a gente classifica as aves, então, como ratitas, paleognathae e carinatas, né? Eugnathae. As paleognaths, que a gente chama de ratitas, são as aves que não possuem o osso da quilha no peitoral. Esse osso da quilha, ele também é chamado de carena. Então, ou carena ou quilha. Então, aves que não possuem aquele osso no peitoral. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para mostrar. As aves ratitas, elas não possuem esse osso quilha aqui, ou também chamado de carena, né? Então, as aves que têm ausência desse músculo no nesse osso no peitoral, a quilha, são aves que não conseguem voar e elas nem tentam, elas não têm essa capacidade para voo, né? Exemplo, a gente tem aí como, por exemplo, os avestruzes, né? Então, avestruzes
São aves conhecidas por correr a longas distâncias. Eles conseguem correr muito, né? Então aqui, ó, você tem a ausência da quilha no peitoral desse avestruz, mas é uma ave, né? Então é importante ver que não é toda ave que voa. E o segundo grupo de divisão das aves são os neognati, também chamadas de carinatas. Essas aves elas já possuem esse osso da quilha no peitoral. Então são aves que voam, ou pelo menos tentam voar. Aqui nesse grupo tem as galinhas, aqui nesse grupo tem as aves voadoras em gerais, como as águias, por exemplo, né? Então aqui na região do peitoral você tem a presença da quilha e elas conseguem voar. Importante já falar do processo de classificação, né? Que existem aves que têm penas e existem aves que não têm penas. O pinguim, por exemplo, é uma ave, porém o pinguim não possui pena e o pinguim não voa, né? Porém é uma ave, né? Então cuidado ao dizer que todas as aves possuem pena, que todas as aves voam, porque não é uma verdade, tá? São algumas exceções, mas a gente acaba classificando as aves nesses dois grupos, ratitas e carinatas. E a questão da reprodução, né? A reprodução das aves com fecundação interna, então o macho vai na fêmea, né? Os seus órgãos copuladores se conectam, o espermatozoide acaba fecundando o óvulo, né? A estrutura da fêmea com o espermatozoide do macho de forma interna. Então a fecundação é interna e pode ter aí a formação de um ovo amniótico, como nos répteis, né? Você tem a presença ali, a formação de ovos. Mas existem dois modos reprodutivos, né? A gente tem a monogamia. Nesse modo reprodutivo, o macho, em todo o período reprodutivo, vai ficar só com uma fêmea, e a poligamia, onde o macho ele não vai ficar só com a fêmea durante todo o período reprodutivo. Ele acasala com a fêmea, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. Importante ressaltar que na monogamia, onde o macho ele fica só com uma fêmea durante todo o processo reprodutivo, existe um cuidado parental. Então, pássaros que são monogâmicos, eles tendem a cuidar dos seus filhotes após ele nascer. Então, ensinam ele a andar, a voar, a caçar, né? Os pássaros que são poligâmicos já têm essa tendência a não ter um cuidado parental. Mas, em geral, tá? As aves apresentam também cuidado parental, que após o nascimento desse filhote, tanto o pai quanto a mãe, ou só a mãe ou só o pai, vai cuidar desse filhote, vai ensinar a caçar, a sobreviver no meio. E quando ele estiver já crescido, né, quando ele souber já caçar, se alimentar, se reproduzir, aí os pais eles vão embora e começa todo o ciclo reprodutivo de novo. Essa ilustração aqui mostra o processo da copulação, né? Então o macho ele chega na fêmea, introduz, né, o seu órgão reprodutivo na fêmea e aí acontece a fecundação interna. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.